retiram receita do Estado, tanto o sequestro de verba como a compensação dos precatórios com os impostos. Passou no Senado, agora está na Câmara. Passou no Senado e isso afrontou por quê? Porque afrontou o Poder Judiciário, desqualificando ele. Esse é um item. O outro item é que todos que com esse tipo de matemática maquiavélica se eternizou a dívida. A dívida não será mais paga. Esse 0,6% a 2% serviria para o Estado, 40% iria para pagar não mais a ordem cronológica, mas sim os precatórios de menor valor. Então, eu tenho um precatório de 5 mil, de 2006. Ele tem um precatório de 50 mil, de 98, ele provavelmente não vai receber nunca, porque os pequenos só que vão ser pagos e a verba não é tão grande. Os outros 60% iriam para um leilão de comprador único, que é o Estado, não seria aberto um leilão mesmo, então não é leilão, em que compraria-se o precatório por maior desgraça. Deságio. Maior deságio, desculpe. Eu chamo de desgraça porque já pegou o nome de leilão da desgraça. Porque se você tem um valor mínimo em dinheiro e você vai comprar por quem oferecer por menos, quem tiver um valor maior vai chegar daqui a pouco a 1%, porque sabe que a verba vai acabar. Então é chamado de leilão da desgraça já por todo mundo. Doutor Ziolkowski. Bem, boa noite, Túlio. Boa noite, companheiros de debate, senhores telespectadores. Essa questão realmente é polêmica. Eu gostaria depois que o Dr. Martinevski, se fosse possível, nos definisse tecnicamente, para o telespectador ter uma ideia, porque muitas pessoas não vivenciam o que é um precatório, né? Precatórios são decisões, eu vou falar aqui na minha linguagem como agente político, são decisões já irrecorríveis do judiciário em que o gestor público, no caso o ente federado, município, estado ou União, recebe a determinação de incluir no orçamento do futuro, do ano seguinte, para pagar aquela dívida irrecorrível procedente de várias situações, desapropriações, alimentícias, várias situações que se avizinham. Então, esse é o debate do precatório. Dizem que aqui no estado do Rio Grande do Sul teria 1,5 milhão de pessoas envolvidas com interesse em precatório. O que nós estamos aqui verbalizando nesse momento? Esse debate, eu estou aqui eventualmente representando os municípios, o interesse dos municípios, portanto, o nosso interesse aqui não é pessoal, ele não é pessoal, é um interesse social, interesse da sociedade no seu conjunto, porque fizemos gestão municipal, os municípios, os prefeitos, e estamos muito interessados em solucionar a questão dos precatórios. Eu acho que a questão, com o maior respeito que tem para o companheiro de debate, que foi aqui colocado, não é, pelo contrário, o que nós queremos é exatamente com a PEC 12, é pagar os precatórios, porque hoje eles não estão sendo mais pagos. E se chegou esse volume e vai aumentar da forma que está, porque acontece que há uma determinação, e aí concordo que há um desrespeito, vamos dizer assim, no cumprimento de uma decisão judicial irrecorrível, tem que ser cumprida, mas a realidade fática dos estados e municípios, pelo acúmulo que houve, a Constituinte de 88 já previa a questão dos precatórios, dando prazo de 8 anos para pagar. Né? Então é um passivo que vem de tempo, porque hoje, felizmente, isso está sendo solucionado em grande parte já. Hoje o gestor não vai desapropriar um terreno, por exemplo, Minha Casa, que é um problema que o governo lançou agora para construir casas populares, e simplesmente não paga. Hoje é obrigado a avaliar corretamente e depositar previamente o valor justo. Por que se avolumaram, né, tantas dívidas? Porque exatamente foram do passado, quando não existia essa obrigação, e ia lá um gestor, desapropriava para uma praça, para uma construção de casa, uma ponte, e não pagava previamente. Essa relação é muito desigual, quer dizer, se o contribuinte não paga um tributo municipal, estadual, federal, não, ele se incomoda muito. Sim, mas acontece o seguinte, eu estou falando de um passado, porque hoje, exceto os alimentícios e outros que vão emanando, à medida que o tempo anda, isso em parte já está sendo corrigido. Então está se criando pela PEC 12 um regime especial para esse atrasado, né, para ser pago. E o que nós queremos é pagar. E vai ter duas oportunidades de ser paga, porque no Senado já aprovamos, e esperamos aprovar na Câmara. Ou seja, duas situações de pagamento. O senhor concorda que os precatórios de maior valor serão prejudicados? Se os maiores valores vão ser prejudicados, se olhar no sentido literal, não é que serão prejudicados. É que aí vai se dar preferência, por exemplo, para o idoso. Acima de 60 anos, quem está nos ouvindo, vai ter agora, pela PEC 12, ele vai ter prioridade. Até 90 salários mínimos, ele vai ter preferência no pagamento. Mas não é a questão essa aí. A questão que o doutor coloca da ordem de entrada, da cronológica, nós estamos invertendo exatamente por quê? Porque o que ocorre hoje? Um município que arrecada 10 milhões por ano, ele recebe um precatório, e é comum, tem centenas de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, ele tranca todo o pagamento e todos que vêm atrás ficam esperando o pagamento daquele grande. Como aquilo não é pago,
Os outros ficam tudo prejudicados. O que nós queremos? Fazer justiça e pagar. E pela PEC 12, o município, no caso, vai poder ter duas opções. Ele paga em 15 anos, e aí em 15 anos está tudo pago. Não é como agora, que daqui a 100 anos não sei se vai ser pago. Porque é um detalhe, quando não cumpre a decisão, pode haver intervenção. Só que não há intervenção, porque o Supremo já encaminhou essa situação, e é o Supremo, e se eu estou falando no Judiciário, eu tenho que respeitar o Supremo. Ele não está concordando com a intervenção, porque o interesse social da Constituição é superior ao interesse pessoal. E nós queremos pagar. Então, o que os municípios, eu estou falando para os municípios, querem é pagar isso aí em 15 anos ou optar pelo regime da receita corrente líquida, que aí ele vai comprometer de 0,06 a 1,5 na parte do município, o Estado é até 2, para o pagamento dessa dívida. Então, nós vamos pagar os precatórios, Otúlio. O que está ocorrendo hoje é buscar o não pagamento. Então, nós precisamos pagar. Que ele está falando só no vencido. É no vencido e no AVC. É uma formatação nova de pagar, de blindar o Estado. Só para concluir, então, a PEC 12 que nós estamos defendendo tem que ficar muito claro. Os prefeitos é para pagar os precatórios. E aí, inclusive, estão acusando de caloteiros. Não são os caloteiros, não. Nós queremos pagar. Nós somos gestores públicos responsáveis. Quem está acusando de calote é que talvez estaria cometendo uma irresponsabilidade, com o maior respeito que tem, porque está no debate. Doutor César. Dizer, nós não estamos fazendo calote, nós estamos querendo pagar, não estamos negando. O problema é estrutural, é da situação das finanças públicas. Não vamos deixar de... Vamos fechar o hospital? Vamos fechar, já está mal a saúde, já está mal a educação? Eu acho que temos que pagar. Então, esse é um debate que nós temos que travar. Obrigado. Doutor César Chaves. Cumprimentando os companheiros de mesa, também os senhores ouvintes. O Sindicato Técnicos Científicos está nessa luta contra esta PEC 12 desde 2006, quando iniciou o movimento no Rio Grande do Sul, através de várias entidades que se reuniram porque entendem que esta PEC 12, ela vem realmente, na nossa interpretação, fazer o calote naquilo que é o direito que foi dado através da sentença judicial e que vem sendo descumprida há muitos anos. Esses passivos vêm se acumulando através da indexação desses valores, que é uma indexação praticamente diária, e alguns com indexação superior, bem superior à indexação de poupança, e hoje o Estado simplesmente, o Estado e os próprios municípios sem condições de enfrentar essa dívida, porque não fizeram no momento correto do cumprimento da decisão e foram deixando para outros gestores e vai chegar um momento em que alguém vai ter que pagar. Só que aí a dívida se torna impagável, então vamos dar um calote. Né? E o calote está traduzido, na nossa interpretação, nesta PEC 12, porque ela não paga a integralidade do direito daquele funcionário que recebeu uma sentença, né, de uma aplicação de uma lei que o Estado, no momento, não o fez e que agora, então, ele, através dessa indexação, tem valores bastante altos para receber e o Estado, então, resolve criar uma ficção de um leilão, né, onde, na verdade, como bem disse o doutor Lacerda, o único interessado nesse leilão vai ser o próprio devedor, e ele vai comprar essa dívida a preço vil. Mas o senhor falou agora há pouco que a dívida é impagável. O senhor concorda que a dívida é impagável? Na verdade, no patamar em que ela está os hoje? valores e que hoje se acumulam para os estados, e o próprio se estima que essa dívida no Brasil em torno de 100 bilhões. No Rio Grande do Sul, 3 bilhões e meio, e o Sindicato Técnicos Científicos ganhou uma ação agora em 2006 e deverá acrescentar nessa dívida mais 3 bilhões e 600. O Estado está botando 260 milhões na conciliação, que não paga a metade do juro. Então, quando é que os últimos da lista vão receber? Nós fizemos Mas como pagar, se não através de um mecanismo novo? Na verdade... acho que tem que se criar, na verdade, um consenso. Mas não essa PEC. É isso que eu digo. Essa PEC tem que ser alterada. O que tem que chegar é um novo consenso de governabilidade. Na verdade, nós temos aí, hoje, iniciando um Fórum Nacional de Precatórios, que vai se desenvolver durante todo o dia de amanhã e que nós temos aí um conjunto de propostas para levar para a Câmara Federal, para levar também ao próprio presidente Lula, porque entendemos que o Brasil, que está oferecendo dinheiro ao Fundo Monetário, não pode virar as costas por uma questão de um calote que leva a uma insegurança jurídica completa das decisões do nosso judiciário.
você me colocou muito bem. O cidadão, se ele não pagou IPVA, recolhe o carro dele. Agora o Estado fica 1, 2, 3, 4, 5 anos postergando o pagamento e daqui a pouco, agora a dívida ficou muito grande, não posso pagar. Então vamos inventar uma lei para reduzir esse valor, para se tornar pagável. Acho que não é por aí. A nossa luta é realmente para um mecanismo que possa pagar a integralidade. Inclusive, a proposta mais forte que estamos defendendo vem da própria fonte da Secretaria da Fazenda, que nos auxiliou a montagem disso aí, é que se o Estado tem uma cobrança de uma dívida interna dos estados, que compensa, então, nessa dívida, aquilo que vai ser pego de precatório, já que o governo federal está com bastante recurso, ele auxilia nesse pagamento sem precisar dar calote e sem precisar desmoralizar o nosso judiciário gaúcho. A dívida privada Dr. Cláudio Martinez, vai a mais de 400 bilhões de reais que o cidadão deve ao Estado. É o outro lado. E essa não é corrigido da forma que é, com 12% ao ano, mais correção e mais multa. Quer dizer, essa é a realidade que tem que colocar. Se estão alegando que tem crédito, e quanto devem de impostos para o Estado e a União e município, e qual é a forma de correção? O problema é a correção, em pagar pela forma da correção. Enquanto o orçamento cresce pelo PIB brasileiro, a dívida está com 15%, 18% ao ano. Qual é a aplicação hoje no Brasil que é isso? Não tem melhor aplicação que ter precatório na mão. Desculpe, eu vou passar a palavra para o Dr. Cláudio, e assim que ele concluir as palavras iniciais, a gente cruza as conversas à vontade. Obrigado. Bom, doutor. Muito boa noite, Túlio, demais componentes da mesa. Queria dizer inicialmente que eu não vim aqui nem para defender, nem para atacar esta PEC, né? O objetivo é outro. Até porque a entidade de magistrados brasileiros e a própria Júris aqui caminhou junto na marcha lá contra a aprovação dessa PEC. Mas, no encaminhamento desta PEC, o que eu pude ler, e tem algo bem interessante, que existem interesses legítimos tanto da parte do Estado e município e União, que hoje não deve, mas são os Estados e municípios, existe legítimo, que diz com tudo que o nosso representante dos municípios referiu, e também temos argumentos muito legítimos do lado dos credores, né? E estamos aí diante do que o programa nominou de uma novela interminável. Então, nós estamos com um problema aparentemente sem solução que precisa e exige, então, algo de novo nesse cenário, especialmente do ponto de vista jurídico, que possa efetivamente alterar esse quadro, porque a permanecer do jeito que está, efetivamente não se chega a solução nenhuma. Aqui no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, baseado numa experiência que já vem sendo feita no âmbito da Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual de Minas Gerais, foi implementado, aí a pedido do próprio Estado, da PGE, da Secretaria da Fazenda, uma central de conciliação dos precatórios, onde efetivamente se iniciou aí algo para se começar a resgatar esse débito, né? Que depois podemos especificar melhor. Duas coisas que eu queria salientar nessa fala inicial e que foi colocado aqui de certa forma, é que, primeiro, quando se fala aqui especificamente em relação ao Estado, que está em torno de 4 bilhões a dívida, efetivamente, isso parece uma dimensão maior, mas se a gente for analisar concretamente, não é este valor. Não é este valor, porque parte dessa dívida, em função de emenda constitucional, houve um parcelamento. Então, parte desses 4 milhões, na verdade, não estão vencidos. Esse número de 1,5 milhão de ações, ele corresponde à realidade? 1 milhão. O senhor tem esse número? 1,5 milhão de pessoas que são hoje credoras do Estado. Se multiplicar por família, talvez seja. Eu não tenho o número exato porque a gente tem o número de precatórios. Estado, de municípios e Estado. Né? Isso, nós temos o número de precatórios. Né? Então, os municípios devem, pelos dados, 194 milhões só. Essa dívida de 4 bilhões, a maioria é do governo do Estado e não dos municípios. Sim, do Rio Grande do Sul. Mas mesmo esses 4 bilhões aqui, se a gente for pegar a lista, por exemplo, tem dados aqui vencidos a partir de 2010, 2011, vai até 2018, que ainda não está vencido. Então, portanto, não é, sob o ponto de vista técnico-jurídico, uma dívida que não está vencida. A gente paga porque veio uma emenda constitucional e disse que haveria uma moratória, garantindo alguns instrumentos ali para o credor. De outra, como foi tocado também pelo representante dos municípios, se hoje
fosse cobrada a dívida ativa, sobraria dinheiro para pagar os precatórios. Eu, antes de atuar na conciliação dos precatórios, ainda continuo sendo titular de uma vara da Fazenda Pública específica da cobrança da dívida ativa do Estado. E hoje, a cobrança da dívida ativa pagaria 3 vezes... Pergunta óbvia. Está faltando o quê para se cobrar essa dívida? Bom, aí vem essa questão. O Estado, ele é responsável... Quer dizer que todo mundo passa a perna em todo mundo. Essa é a nossa lógica. Seria como eu estar afirmando que esses 16 bilhões que deve só para o governo do Rio Grande do Sul, aproximadamente, tem podre aí no meio, mas isso é que se estima, são tudo caloteiro? Não, tem dificuldades. Tem dificuldade. Tem pessoas eu acho que essa questão emocional tinha que ser removida e buscarmos uma solução para o problema. Nem todo mundo que deve é desonesto. Na maioria das vezes não pode. Nós queremos pagar. Agora, só se fechar todo o Estado das prefeituras e não fazer mais nada e pagar as precatórias. Exatamente. Como o Estado e o município são responsáveis, são pessoas jurídicas perenes, elas acabam tendo esse passivo e uma forma de não conseguir, ao passo em que o particular acaba fechando sua empresa e ficando aquele débito que, de certa forma, é incobrável. Muito bem. A palavra está à disposição de quem quiser fazer uso dela. Eu tive na Câmara de Deputados ontem, inclusive, conversando com o relator, Eduardo Cunha, que tinha sido convidado, inclusive, para o fórum, porque a ideia do fórum é criar um consenso. Você tem razão quando diz que as prefeituras não podem pagar. Não podem. Não, mas nós estamos pagando, então, vamos pagar. Eu sei, está pagando à medida do possível. Então, a dívida ficou tão grande que ficou maior que o próprio Estado. Eu diria o seguinte, a dívida ficou maior do que o município, ficou maior que o Estado. Então, se tem um problema gigante para ser resolvido. O que não pode se fazer é mexer no Estado de Direito. Como o doutor Cláudio disse muito bem, tem um lado da PEC que é boa, mas tem um lado da PEC que ela não pode subsistir. Então, o que é que se precisa fazer e que se está começando a fazer? É chegar o que eu diria de consenso de governabilidade. Eu diria que tem que haver governabilidade, ou seja, os municípios têm que sobreviver, o Estado tem que sobreviver. Mas também a dívida tem que ser paga. E não se pode mexer na liberdade adquirida. Eu digo, não pode ter governabilidade nos tirando a liberdade adquirida há 21 anos atrás com a Constituição Cidadã. Nós vivemos até ali sem democracia. Conseguimos democracia há pouco tempo. O judiciário tem que ser forte. O judiciário tem que ser respeitado. Não se pode fazer leis em cima de sentenças de juízes, em cima de desqualificando o judiciário. Nesse momento, nós estamos mexendo na estrutura da democracia. Então, nessa parte, a PEC tem que ser mudada. Agora, tem que sim. O senhor tem razão quando se sequestra a verba do município, ele fica sem condições de governar. Então, tem que haver governabilidade. Então, o que eu acredito ser ideal? A parte inconstitucional, em que se modifica a sentença judicial, que se afronta o judiciário, essa parte tem que ser retirada. Ela é inconstitucional. Essa vai ter que sair. Tem que haver um mecanismo de um percentual a ser pago pelo município de acordo com a receita. Eu acho que vai ter que existir a única forma, inclusive, de municípios cumprirem. Porque o que acontecia até há pouco, e o doutor Cláudio começou agora a conciliação, mas ele sabe que há 10 anos não se cumpre. Há 10 anos se paga 8 mil reais aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou numa dívida de 3 bilhões e meio, se paga 8 milhões por ano, 7 milhões por ano, quer dizer, se pagava quase nada, pagava pequenos RPVs, requisições de pequeno valor. Então, se for colocado esses percentuais que estão aí, por exemplo, essa dívida em 10 ou 15 anos vai acabar. Então, esses percentuais tem que ser colocado, mas tem que ser colocado com uma trava tão forte que se o município e o Estado não cumprir, esse valor será sequestrado pelo Poder Judiciário automaticamente de ser cumprido. Porque já existe hoje trava na lei para que o município e o Estado que não cumpra, o governante sofra crime de responsabilidade fiscal, não acontece nada. O único caso que eu conheço é de Marta Suplicy, que pegou 3 anos de perda de mandato, porque o Ministério Público entrou e conseguiram lá. E agora entraram contra o Kassab. Em São Paulo, não sei em quem vai dar. Já entraram, ficou muitas vezes, não deu nada. Então, tem que haver um valor admissível para governar. Isso eu acho que é justo. E tem que abrir outros mecanismos, como foi dito há pouco, sobre a dívida ativa. O Estado do Rio Grande do Sul tem, pelo que eu tenho conhecimento, 21 milhões pendentes de dívida ativa. Bilhões. Ora, desses 21, nós sabemos que de repente 7, 8 é tóxico. São empresas que quebraram, empresas que tomaram.
Uma boa parte desse valor já está no judiciário, o doutor Cláudio sabe, porque trabalha numa vara em que entra uma grande quantidade de ações com precatório para reduzir carga fiscal das empresas. Então, tanto na garantia de dívida como na compensação do mês, reduzindo a arrecadação, inclusive, do Estado. Eu diria que mais de 40% desses precatórios estaduais e municipais, nem tanto, já se encontram no judiciário em compensação de impostos, que é a única forma que se encontrou para que o pensionista recebesse. Doutor Ziolkowski, de que forma a Câmara pode ainda aperfeiçoar essa PEC aprovada no Senado? O senhor acha que há margem para negociação ainda? Ou se mexer, mata? O processo legislativo sempre permite que haja, e esse é o processo, né, da democracia, que haja aperfeiçoamento tranquilo que pode haver. Que pontos o senhor acha que podem ser modificados? Que ver quais as propostas que vêm, porque a situação ficou muito radicalizada no Senado. Quando era o relator Raupp, o senador Raupp, ele tinha uma posição, ele trocou, veio de outra forma, o Senado resolveu, né, bancar esse projeto, a 12, da forma que foi alterado pela relatora Cátia Abreu, e está lá agora na Câmara. Pode alguma coisa, talvez, mas eu não conheço as propostas que estão vindo, muda na questão fundamental. Por exemplo, uma questão que eu sei que... Mas os municípios estão exercendo alguma forma de pressão? Devem estar. Sim, lógico. Nós queremos aprovação como ela está no Senado. Nós construímos isso no Senado. Quer dizer, e vamos construir na Câmara. Pelos municípios não se mexeria na proposta? Não se mexeria. Não digo que não se mexeria 100%, poderia se mexer, sempre é possível, mas da forma que está, por quê? Porque da forma que está, nós temos certeza, como disse o doutor, em 10 a 15 anos estará solucionado o problema dos precatórios. Agora, que está, nós estamos perdendo o Estado de Direito, foi o que eu disse. Eu diria o seguinte, uma parte que eu tenho o maior respeito... Não podemos usar meu nome para isso, não. Da forma que está, nós estamos perdendo o Estado de Direito. Se nós criarmos um ou outro mecanismo, nós podemos quitar em 15 anos. Da forma que está, não. Nós podemos perder até nossa liberdade em pouco tempo. Eu entendo com o maior respeito que não se perde o Estado de Direito, porque a sentença não vai ser alterada. Não vai ser alterada. Haverá a possibilidade de que, em tese, se ninguém quiser entrar no leilão, não entra. Eles vão ter que pagar o que está nominalmente determinado na sentença e corrigido, ou é diferente? Vai ter que pagar o que está ali. Agora, se alguém quiser... Como é que é hoje no mercado paralelo? O que tem no mercado paralelo? Vai mudar a correção? Só um pouquinho. No mercado paralelo... Não é isso. No mercado paralelo, o que tem? Estão comprando, se é 100, estão comprando por 30, 40... E a conciliação também acontece. Vários então, ao estudar agora o programa, eu encontrei, vocês devem conhecer um site na internet que só faz isso. Compra e venda de precatórios. Isso é que não está vendo... endereço, precatórios.com. Não sei se é daqui, isso é que não está sendo discutido. Agora, o que nós queremos? É que isso se torne já essa prática que seja em benefício do cidadão e não de uma pessoa, de um empresário. E deve ter até pessoal do estrangeiro, eu vi, nos Estados Unidos, aplicando nesse mercado, entendeu? Tem. Então, por quê? Porque é um mercado. Imagina hoje, quem tem poupança, quanto é que está dando poupança por ano? 7%? Está muito acima da inflação, que está em 4, 5. Então tem um ganho real. Mas esse precatório que é comprado, ele pode ser usado onde? Eu tenho uma... hoje aí que está. Hoje, na minha posição, respeito aqui o nosso doutor, que pode nos esclarecer. Dívidas fiscais, não tem nada ainda consolidado. Aí tem posicionamento, entendimento. Pela PEC, isto fica agora acertado. Porque agora tudo que o doutor colocou está dentro da PEC já aprovado. Está dentro da PEC, por exemplo, de que... Como é que vai ser? Vamos pegar 2 casos. Se um município deve R$100 mil, por exemplo, de um precatório. Ele optou em pagar em 15 anos. Tem um percentual que ele vai pagar e esse dinheiro ele é obrigado a colocar e colocar na mão do Tribunal de Justiça, onde o doutor Cláudio vai fazer o pagamento. Se não colocar, ele pode buscar. Aí sim está dentro da norma constitucional que busca do orçamento e não fica se discutindo o sequestro cabe ou não cabe e vai para lá e vai ser pago. O município não pode receber transferência voluntária. Aí está dentro, ele é criminalizado conforme determina a lei de responsabilidade fiscal, está tudo dentro da lei agora, da forma que está. Aí tem que haver o pagamento mesmo, e ele tem 2 opções, ou em 15 anos, ou sob a receita corrente líquida, que o que é? Tudo que ele arrecada nos últimos 12 meses, é um conceito da lei 101, da lei de responsabilidade fiscal. Então, vou pegar um exemplo, um município que arrecada 50 milhões por ano, é o orçamento da receita corrente líquida dele, do município. Se ele dever, por exemplo, 1/4 disso, são 12 milhões e meio, é 25%. Então ele vai pagar por ano 1% desses 50 milhões de arrecadação. Porque isso é o que está aqui na norma, uma hierarquização de 0,6 a 1,5. Então, 1% de 50 milhões é 500 mil. Desses 500 mil, você vai pegar, e fora os aposentados, aliás, os idosos com mais de 60 anos, que esse é uma conquista para os idosos, repito aqui.
eles vão ter privilégio total no recebimento. Vão receber enquanto estão vivos. Enquanto estão vivos. Mas não integralidade. Não, integralidade. Não, eles vão receber integralidade. Só que eles vão receber se ultrapassar a 90 salários mínimos, aí eles entram no leilão ou na parte cronológica. Isso é que tem que esclarecer para o telespectador, porque está havendo uma confusão, parece que não querem se pagar. Esse vai ter a solução, porque está aqui o que eu estou dizendo, está aprovado. E mais, ele vai pagar essa parte para aposentado. Os outros 100 que eu dei o exemplo dos 500 mil, como é que vai ser? 40%, ou seja, de 500 mil, o exemplo nominal que eu estou dando, são 200 mil, aí vai do menorzinho ao maior até os 200 mil. Então, aquele pequeno que está lá na fila vai receber, porque esse, inclusive, não tem interesse do mercado paralelo em comprar pequeno. Aí que está o problema. O pequeno, ninguém está comprando 100 mil ou 10 mil. Estão comprando milhões, grandes investimentos que tem. Entende? E que estão sendo privilegiados nesse aspecto, que eu respeito, isso é do mercado, vende quem quer, compra quem quer. Então, os outros 60% dos 500 mil que eu dei de exemplo, que são 300 mil, aí é um leilão reverso, ou seja, eu tenho X lá e quero dar um abate, eu tenho 100, eu quero vender por 60, eu consegui, eu vou vender por 60. Mas hoje já está vendendo para o mercado paralelo. Doutor Martinez, e a gente quer pagar, e com isso nós vamos pagar os precatórios. Então, o debate, eu acho que, com devido respeito aos demais, tinha que ser o esclarecimento que é a PEC 12. Porque não está sendo esclarecido o que é a PEC 12. Doutor Martinez, a PEC 12 atropela o judiciário? Pois é, eu tinha notado exatamente para falar a respeito disso. Eu tenho uma certa tranquilidade em relação a isso, entendendo que se eventualmente ela atropelar, certamente ela vai ser derrubada no próprio âmbito do Poder Judiciário. Se falou em coisa julgada aqui. Coisa julgada efetivamente é um direito fundamental, não se mexe em coisa julgada. Sem querer interromper, qual é a diferença entre isso e o que acontece hoje? De qualquer forma, o Judiciário manda pagar, o Estado não paga. Por que isso não é atropelo e o resto é? Neste ponto aí que eu queria trazer, o doutor Lacerda falou na Constituição Cidadã de 1988, pois foi esta mesma Constituição Cidadã que no artigo 33 das disposições condicionais transitórias disse que aquelas dívidas do Estado, né, dívidas do Estado ou crédito então da parte legitimamente constituído poderia ser parcelado em 8 vezes. Não haveria aí uma ofensa, coisa julgada. 8 anos, né? 8 anos, isso, desculpe. Então não haveria aí eventualmente ofensa, coisa julgada, coisa que nunca foi declarada, pelo contrário, foi reconhecido. Como veio depois a emenda 30 e parcelou em mais 10 anos, e isso também não está, de certa forma, sendo questionado, né? Então, há uma certa tranquilidade, porque se eventualmente houver essa ofensa, coisa julgada, ela vai ser, digamos, confrontada no... O senhor não está convicto disso? De que há uma ofensa, coisa julgada? Não, não estou convicto. Mas quando muda a correção das sentenças, é por aí, porque o acordo é um acordo, excelência. Agora, já pegar as sentenças que já transitaram em julgado e por um decreto... Mas onde é que muda para o futuro. Muda o passado e o futuro. Não, senhor não conhece então a PEC 12. A PEC 12 diz claramente que a correção do passado e do futuro... Eu não sou interessado no precatório, não conheço ela em profundidade. Então eu vou explicar. A PEC diz o seguinte, que todos os precatórios do passado e do futuro, inclusive já está desqualificando o judiciário para dar sentença legal de correção pro futuro, não é nem pro passado só. Desqualifica as sentenças passadas, ela muda do que GPM mais 5% para correção de poupança, ou seja, vai alterar a sentença, uma coisa julgada para trás e já declara como vai ser para frente. Ou seja, o judiciário não poderá dar a sentença mais em cima da base legal existente atual, vai ser em cima da emenda constitucional. Aqui se muda a coisa julgada. Aqui se muda. Quando se muda a ordem cronológica, essa ordem cronológica, ao ser alterada, a corrupção que nós somos campeões no mundo, nós somos um dos maiores corruptos do mundo. Um país corrupto. Um país em que a política é corrupta. E ela vai voltar a gerir os precatórios. Vamos tirar a ordem cronológica. Onde é que tem corrupção nos municípios e Estado no precatório? Não, mas eu estou dizendo ao senhor o seguinte, nós temos tem corrupção nisso? Eu não estou dizendo que o município, o Estado é corrupto. Estou dizendo o seguinte, que o Brasil é conhecido por corrupção. O precatório não tem porque ele é controlado pelo Tribunal de Justiça seguindo uma ordem cronológica. No momento em que se abrir essa ordem cronológica de novo e deixar
que se espalhem as coisas e faça-se leilões por menor valor, nós vamos abrir espaço de novo para que no precatório Mas é isso que eu estou insistindo. Agora, quer dizer, o grande precatório que tranca exatamente a questão da hierarquia da entrada, esse quer o privilégio de se manter. Nós queremos pagar, principalmente para o menor. Certo. Eu vou pedir licença a vocês. O investimento é grande. Vou fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Ainda temos quase 1 hora de programa para aprofundar essas questões todas. Eu vou abrir o bloco lhe passando a palavra. O senhor ficou mais quieto nesse bloco. No próximo bloco o senhor tem direito a abrir com as suas opiniões e observações. E eu apenas lembro os nossos patrocinadores aqui do programa, Conversas Cruzadas, tem as parcerias de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, Pouped Sicredi, a poupança que cresce com você, e Cresci RS. Quem quer imóvel tem que ter corretor de imóveis. Você pode enviar a sua opinião aqui para o programa. Escreva para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Rápido intervalo e já voltamos.